Bom, então nós vamos continuar a nossa série sobre critérios, ligados à política. E o assunto de hoje diz respeito a critérios para voto. Ou se eu fosse utilizar até um outro tipo de nome, seriam critérios para a escolha de candidatos. É sempre bom lembrar que nós não estamos escolhendo apenas os presidenciáveis. Existem vários outros candidatos com funções diferentes e é importante que esses critérios também sejam aplicados em relação aos outros candidatos, às outras funções exercidas. É muito comum, claro, que em épocas como essa, os ânimos fiquem mais exaltados, temas como política entrem num rol de assuntos polêmicos. Então, o objetivo dessa aula é que ela possa ser útil para que a gente pondere sobre critérios de avaliação. O que pensar sobre os nossos candidatos, como analisá-los, como avaliá-los. Então, embora a gente associe bastante a ideia do voto à democracia, algumas pessoas quase que usam as duas coisas como sinônimos. É claro que elas não são, mas o voto tem uma importância muito grande no processo democrático. Nós podemos escolher os nossos representantes, isso faz parte do processo republicano. É de grande importância, então, que a gente não desperdice o nosso voto com candidatos que não coadunam com os princípios da Escritura. Com candidatos que, na verdade, vão numa direção que é antibíblica. Então, eu vou analisar basicamente 3 pontos aqui durante a aula, que dizem respeito aos sistemas de pensamento do candidato, depois analisando o histórico do candidato e o plano de governo do candidato. Ou seja, o objetivo é que a gente consiga pesar os prós e contras e analisar de maneira ponderada esses 3 pontos. Em alguns momentos vocês vão perceber que os critérios bíblicos eles estão bem escancarados nos tópicos que eu vou apresentar. Em outros, eles estão implícitos. Então, o objetivo é que a gente consiga perceber de que maneira as Escrituras se apresentam nesses critérios. Bom, o primeiro ponto é o sistema de pensamento político. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é exatamente isso. Então, olha só, existem vários tipos de sistemas. A gente tem sistemas de governo, que a gente poderia estar categorizando como socialismo, anarquismo, comunismo, liberalismo. Nós temos as posições políticas, que são aquelas mais conhecidas, como a direita, a esquerda, o centro. Nós temos também os sistemas de pensamento, que são os pensamentos que dão exatamente base, que dão fundamentação, tanto para os sistemas de governo, quanto para as posições políticas. Se eu fosse analisar, por exemplo, os sistemas de governo, cada um deles, a gente ia demorar muito tempo. Nós ficaríamos uma aula toda aqui e não daria conta. Se nós fôssemos analisar as posições políticas, existem tantas nuances dentro das mesmas, que também nós demoraríamos demais. Então, quando nós vamos para os sistemas de pensamento, nós vamos analisar exatamente a gênese que dá origem tanto a sistemas de governo, quanto a posições políticas. Então, o que a gente vai estar analisando são formas de pensamento, são as mentalidades que sustentam tanto o governo quanto posições políticas. E aí, então, a gente vai, ou a gente poderia, melhor dizendo, fazer uma pergunta até antes da gente estar abordando isso. É o seguinte, por que é importante a gente conhecer o sistema de pensamento dos nossos candidatos? Será que a gente simplesmente conhecer a Bíblia não basta? Veja, a maneira como as ideias vão se apresentar no campo político serão exatamente pelo viés dos sistemas de pensamento. Ou seja, o candidato, por mais que ele possa chegar na frente de um palanque ou se apresentar numa entrevista, num debate e falar que ele é cristão, na verdade, geralmente ele vai se polarizar num dos 2 tipos de pensamento que eu vou apresentar aqui, que são o conservadorismo e o progressismo. Esses são os 2 tipos de pensamento mais comuns. E basicamente, quando a gente olha para o perfil, para o panorama dos nossos candidatos hoje, eles meio que se dicotomizam nessas 2 formas de se pensar.
É por isso, então, que eu escolhi esse tipo de proposta. Vamos primeiro, então, para o conservadorismo. Vamos ver alguns princípios conservadores. Existem vários. Quando você vai para a teoria política do conservadorismo, eles colocam 10 princípios. Eu condensei, eu aglutinei alguns deles, para que a gente pudesse, então, avaliá-los. Então, no que os conservadores geralmente acreditam? Primeiro, eles entendem que existe uma ordem social perene. Ou seja, existem valores que são eternos. Eles não são relativos ao seu tempo, mas eles permanecem. Eles permanecem. Não importa se você vê algumas questões, algumas análises de questões na antiguidade ou nos tempos atuais. Esses padrões de pensamento, esses valores permanecem. Então, nós sabemos muito bem que assassinato é condenável. Não importa se foi na antiguidade ou se é hoje. Roubar é algo que era tão errado antes quanto hoje. Ou seja, existem ordens, princípios, valores que permanecem. Né? E aí nós podemos estender essa avaliação para questões bastante profundas. Um ponto importante para se considerar é o seguinte. O conservadorismo ele tem uma influência cristã muito grande. Um dos motivos é porque os pais do conservadorismo, ou os principais teóricos do conservadorismo, eles eram cristãos. Então, você pega, por exemplo, o Edmund Burke, que é do século XVIII, ele foi um daqueles que melhor estruturou o pensamento conservador, e muitos se baseiam nele. Ele era crente. Então você vai conseguir identificar aí princípios cristãos bastante claros, bastante nítidos. Um outro aspecto importante dos princípios conservadores é a valorização da tradição. Veja, isso é diferente de falar que a tradição é imutável. É evidente que podem existir coisas na nossa tradição que devem ser mudadas. Eu vou dar um exemplo aqui negativo. Na nossa cultura, a gente tem a tradição do jeitinho brasileiro. Já se incorporou na nossa tradição. Não quer dizer que, por ser conservador, ou ter um pensamento que se aproxima dos pensamentos conservadores, eu deva valorizar o jeitinho brasileiro. Mas eu devo procurar valorizar a tradição, meditar sobre ela e, como crente, avaliar pelos padrões da Escritura aquilo que é correto ou não. Então, o crente que se depara com a tradição, ele deve, vamos dizer assim, passar uma peneira. Mas, de qualquer maneira, ele valoriza. Nós mesmos temos uma tradição. Né? Veja só, nós nos chamamos de reformados. Nós somos herdeiros de uma tradição, que é a tradição reformada. Então, nós valorizamos um tipo de tradição. Não significa com isso que a tradição reformada está acima da Escritura. Mas nós acreditamos, por constatar, por estudar as Escrituras, que é a tradição que melhor se apropria das verdades bíblicas, né, que interpreta da melhor maneira, da mais fiel, e por isso nós, então, nos colocamos dentro desse tipo de tradição. Então, embora a tradição reformada não esteja acima do padrão escriturístico, nós a respeitamos e valorizamos. Eles também fazem o mesmo, aqueles que se dizem conservadores. Eles entendem que existe grande valor na tradição. Eles entendem que mudanças devem ser feitas gradual e cuidadosamente. Uma questão de prudência. Né? Então, quando você se depara com uma situação que você quer mudar, seja cuidadoso. Pondere, avalie as várias possibilidades. Isso é algo que nós também temos como princípio. É uma questão de não ser precipitado. Né? Então, eles entendem que grandes mudanças sociais devem ser alvo de um processo.
e não de uma revolução. Deve ser algo de processos de discussão e meditação, e não algo abrupto. Outro ponto, o mundo é imperfeito, assim como os seres humanos. Só pegar Gênesis 3 inteiro e a gente sabe muito bem disso. É curioso porque aqui está basicamente a doutrina da depravação total, né? E considerando a questão da queda. Ou seja, o mundo é imperfeito, você vai ter problemas. Pessoas são imperfeitas, você terá problemas. Isso é considerado também na doutrina conservadora. Equilíbrio entre ordem e liberdade. Veja que interessante, vamos pegar o Salmo de 119, eu leio, mas abram aí, Salmo 119, 44, 45. Esse texto, inclusive, ajuda a trabalhar o ponto 1, que é: existe uma ordem moral perene. Eu não vou conseguir ler para vocês todos os textos bíblicos que eu coloquei aqui, depois vocês podem conferir, mas eu estou optando por não ler todos, porque senão a gente não teria tempo de deixar o finalzinho da aula para perguntas, tá? Então, por isso que em alguns pontos eu vou só colocar o texto bíblico, mas não vou lê-lo. Então, Salmo 119. (44, 45) a minha tá, deixa eu pegar aqui na NVI, eu sei que a maioria de vocês tem a NVI, eu leio nessa versão. Diz o seguinte: obedecerei constantemente a tua lei, para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Veja que curioso, né? O pastor falou hoje, inclusive, que é incomum, muitas vezes, a associação entre amor e lei, entre amor e mandamentos. Aqui, o salmista faz uma associação entre liberdade e lei. Parece algo bastante peculiar, né? Parece que quando você está diante da lei, né, obedecendo a lei, parece que você está exatamente na condição oposta. Eu não tenho liberdade. Mas aqui o salmista, sendo o mandamento santo, como Deus é santo, ele associa a liberdade à lei. E diz da questão de obedecer constantemente a sua lei, para todo sempre. Ou seja, essa lei ela tem ordem perene, como diz o ponto 1 que nós evidenciamos. E procura sempre ter um equilíbrio entre a ordem, a lei, como nós sabemos dos usos da lei. Um dos usos é exatamente colocar regras na sociedade para que possamos viver bem. Então, um equilíbrio entre ordem e liberdade. Se nós vivêssemos numa sociedade que só busca ordem, nós teríamos uma tirania. Mas se nós vivêssemos numa sociedade que só busca a liberdade, nós teríamos o caos. Então, um correto equilíbrio dessas duas coisas é que permite que você possa viver bem. É dentro desse princípio, então, que isso é pensado, né, e estabelecido. Um outro ponto, também do conservadorismo, é que cada esfera social possui sua soberania, embora o Estado intervenha quando ocorre alguma desarmonia. Aqui, só para contextualizar para vocês, ele é semelhante, mas não é idêntico à soberania das esferas do Doivern. O pastor Eber falou disso na primeira aula, né? Quando ele colocou vários pensadores, ele comenta sobre a soberania das esferas, que nós já vimos. Esse princípio é parecido, mas não é idêntico. Então ele entende o quê? Os conservadores, né? E cada esfera, então, tem a sua soberania. O Estado, na verdade, tem a função de intervir quando há injustiça, quando algo está errado, ou para, de certa maneira, tratar de algum dilema. Quando essas esferas não conseguem solucionar os seus problemas, então o Estado tem essa função de intervenção. Aqui uma tabela ilustrativa só para a gente pegar alguns pontos. É claro que o conservadorismo não se restringe a isso, e nem o progressismo, como eu vou mostrar daqui a pouco, se restringe a isso, tá? É mais para que a gente consiga pensar nessas categorias. Então, agenda LGBT, no que diz respeito a casamento gay, feminismo, ideologia de gênero, nós poderíamos colocar várias outras questões que as agendas, né, desse tipo
tentam defender. Coloquei o feminismo aqui, porque, na verdade, o movimento LGBT e o feminismo hoje trabalham de maneira bastante conjunta. Tá? Então, por isso que eu estou colocando na mesma categoria. Conservadorismo é contra esse tipo de agenda. Conservadores são os primeiros a bater em cima dessa agenda, até porque eles procuram uma desconstrução da família. Direito à propriedade privada. Conservadores são a favor. Sobre o desarmamento. Conservadores são contra. Eles entendem que as pessoas devem ter o direito a se defender, que o Estado não é capaz de defender completamente o cidadão. Embora a principal função do Estado seja a segurança, existe um limite que você não pode deixar nas mãos do Estado. Ele é a favor do armamento, né, e contra o desarmamento. Aborto. São contra. Entendem que a vida tem um valor inviolável. Então não há nenhuma situação em que você possa abrir mão da vida. Né? E o aborto então vai nessa questão. E Estado mínimo ou enxuto. Eles têm diferenças entre essa ideia, porque o que eles mudam na verdade é o seguinte, eles entendem que os conservadores, que o Estado ele deve ser menor do que é geralmente para aqueles que são progressistas, né? No que acreditam os progressistas. Eles acreditam que o Estado deve ser enxuto, não deve estar colocando uma porção de atribuições nele, mas o que eles têm de diferença dentro dos próprios conservadores é que alguns acham que ele deve ser muito pequeno e outros acham que deve ser um pouquinho maior. Então, quando eu coloco mínimo ou enxuto, é porque existe uma pequena divergência entre eles sobre o tamanho do Estado, mas todos são unânimes. A função do Estado não é ficar colocando o bedelho em todos os aspectos da vida pública e privada. Existem limites. Isso é algo que os conservadores são bastante enfáticos. Agora vamos para os progressistas, as ideias do progressismo. Primeira coisa que eu elenquei aqui é que existe uma ruptura com os padrões tradicionais. Para o progressista, a tradição ou ela deve ser destruída ou superada. Dando um exemplo prático, sabe aquela ideia? Então, mas isso daí que o pessoal pensava é tantos anos atrás, nós estamos no século XXI. Como assim casamento tradicional monogâmico? É coisa de gente ultrapassada. Nos tempos atuais, o que está valendo é o poliamor. Nós somos evoluídos, nós mudamos. Isso é típico de uma mentalidade progressista. Não quero dizer que todo progressista é favorável ao poliamor, tá? Só dei um exemplo aqui prático. Mas eu quero dizer o seguinte, eles entendem que os valores tradicionais, na verdade, são um empecilho para o progresso. E, portanto, eles devem ser ou superados, então você deve utilizar essa tradição e colocar algo acima dela, você vai dar um passo além, ou você vai destruí-lo se o progressista entende que isso é nocivo para a evolução da sociedade. Outro ponto também diz respeito à igualdade como valor maior. A gente chama de igualitarismo. Aqui um ponto bastante importante. A gente sabe muito bem, é muito falado, né, na questão dos discursos, sobre que nós devemos buscar a igualdade. E veja, nenhum cristão é contra o cuidado com os pobres e menos necessitados. Esse é um dever e uma obrigação do crente. No entanto, a ideia de igualitarismo aqui é que todos devem ser iguais em todos os aspectos, principalmente quando se pensa no aspecto econômico. Principalmente, não apenas. Tá? Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Vamos imaginar aqui que vocês não tivessem dinheiro nenhum e eu fosse o Estado. Eu chego para vocês e dou R$5.000. Mensalmente eu vou depositar isso na conta de vocês. Então, R$5.000 para cada um de vocês. Aparentemente, vocês estão em pé de igualdade. Em poucas horas, um vai ter gastado tudo, o outro vai ter economizado uma parte,
Uns vão economizar mais, outros menos. Alguns vão investir em recursos que não foram bem investidos, porque por algum motivo do mercado vão ter, você vai acabar perdendo esse dinheiro. Outros vão progredir. Ou seja, essa ideia de igualdade, ela não se sustenta porque ela é impossível. Não só porque nós somos diferentes como indivíduos, mas porque nós agimos de maneira diferente também. As situações como acontecem conosco são diferentes. Então, como é que eu conseguiria implantar o igualitarismo, de fato? Só tem um jeito, é se eu for uma ditadura. Eu não só dou para você o quanto eu acho que você deve ter, eu dou para todo mundo a mesma quantia, mas eu também falo para vocês aonde vocês vão investir. É tanto por cento em uma coisa, tanto em outra. Ou seja, eu domino completamente a maneira como você faz uso dos seus recursos. É claro que existe algo muito além do igualitarismo, né? Eles também buscam igualitarismo de pensamento. Os igualitaristas fazem dessa forma. Eles só não dizem que fazem isso, mas eles fazem. Então é mais ou menos assim. Temos que pensar de maneira plural, como eu. Seja diferente, igualzinho a mim. Né? Então é basicamente esse pensamento. Então, do ponto de vista econômico, eles falam isso de maneira explícita. Do ponto de vista dos valores, eles não falam, mas tentam implementar, então, uma padronização de comportamento. Porque aqueles que não pensam assim são vistos como inimigos e, na verdade, mantenedores do status quo. E, novamente, reforçando a ideia, né? Nós entendemos que nós temos que cuidar dos que são desfavorecidos. Mas, para isso, você não precisa ter uma sociedade igualitária, como é dito. Isso não só é impossível, como a gente acabou de ver, como não tem nenhum tipo de sustentação escriturística. Nenhum. Você não vê em momento algum das escrituras falando que nós temos que ser todos iguais. Tá? Então, isso é importante de ressaltar. Um outro ponto aqui é que os progressistas são favoráveis a mudanças sociais rápidas e, em alguns casos, por meio da revolução. Eles têm pequenas divergências quanto a isso, você tem as várias linhas de progressistas, mas basicamente eles entendem o seguinte: se tem algo que tem que ser mudado, mude logo. E, em muitos casos, eles entendem que a revolução é o melhor caminho, é a melhor forma de se realizar essas mudanças. Um outro ponto que eles colocam é que o Estado está acima das demais esferas sociais e dita as normas das demais. Então, o Estado é como se fosse o grande controlador. Ele não vai apenas lidar com dilemas e problemas que as outras esferas não conseguiram solucionar. Ele não vai tratar apenas das injustiças. Ele dita as normas. É ele que deve, de fato, falar aquilo que é certo e errado. Então, e a partir dessa forma, claro, né, eles vão entendendo que é lícito colocar leis para se intrometer cada vez mais na vida privada. Então, como é que você deve educar o seu filho? Não pode ter disciplina física, então faço uma lei da palmada. Eu entendo que a maneira como os pais devem educar os seus filhos só pode ser através da escola formal. Então, eu impossibilito o homeschooling. Veja, eu não estou fazendo aqui uma defesa cega ao homeschooling, não é esse o ponto. Estou só colocando como exemplo, porque é importante que a gente entenda, o pensamento progressista quanto ao Estado é que ele deve não só fiscalizar, mas dominar, normatizar a sociedade. E um outro ponto, que eles dizem que o ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe. Eles têm uma visão da natureza humana como uma natureza boa. O princípio aí vem do Rousseau, né, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que na verdade é o pai do marxismo. O pai porque quem pariu o marxismo foi Marx, né? Diria que o Marx é a mãe e ele é o pai. Porque o Marx se utiliza das ideias do Rousseau, principalmente do ponto de vista antropológico. Então a visão que Rousseau tinha do ser humano é apropriada no marxismo. Ele entende o seguinte: o problema é a sociedade. Nós nascemos todos bonzinhos. É claro que existe uma inconsistência lógica quase pueril aí.
Porque se só tivéssemos pessoas boas, a sociedade, que é um ajuntamento de pessoas, seria boa. É algo mais ou menos lógico. Mas, dessa forma, o progressismo vê essa questão, né? E do ponto de vista antropológico, é dessa maneira que eles tratam. Então, pegando a mesma tabela anterior dos conservadores, eu peguei os mesmos itens para a gente fazer uma contraposição. Agenda LGBT, progressismo é a favor. É porque eles não são favoráveis à família tradicional. Ou são contrários à família tradicional, ou o que eles vão falar certamente é o seguinte: nós não somos contrários à família tradicional, nós só entendemos que existem outros tipos de família. Família tradicional não é a única. Geralmente esse vai ser o discurso vigente. Então eles são a favor de toda a agenda LGBT envolvendo casamento gay, feminismo e ideologia de gênero. E por sinal eles não gostam que falem que é ideologia de gênero, né? Eles entendem que é simplesmente uma constatação, né, da psique, né? Falar que uma pessoa ela pode ter um corpo de homem e uma mente de mulher. Né? Eles entendem que, como todas as coisas são culturalmente construídas, inclusive a questão da psique deve se sujeitar a sentimentos. Né? Então, aquilo que você sente é aquilo que você é. Tem um autor que eu acho, inclusive, interessante, que é psiquiatra, né? Chama Theodor Dalrymple. Ele diz o seguinte, eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: nós chegamos no auge do romantismo. Nós devemos seguir as nossas emoções. Aquilo que o romantismo tentou ser quando foi apenas uma ideia contra o racionalismo, hoje nós temos a concretização. Siga as suas emoções. Se o seu coração manda, por que não seguir? É natural. É verdade, é natural. Só que o nosso coração é pecaminoso e corrompido. Então, ele é naturalmente corrompido e, portanto, não deve ser seguido. Outro ponto, direito à propriedade privada. Aí tem uma pequena gradação, porque alguns são completamente contra, eles entendem que quem vai ter a propriedade teria que ser o Estado, ou outros entendem o seguinte: tem que ter propriedade, mas com controle. Você não pode sair por aí tendo casas e outras propriedades. Porque eles entendem que a posse de propriedade é tirar de alguém que não tem. Então, no máximo, tem a sua propriedade. Mas tudo controlado pelo Estado. Então, desde aqueles que são mais extremistas e que são totalmente contra a propriedade privada, até aqueles que entendem que a propriedade privada pode existir com controle, né, com restrições. Em relação ao desarmamento, eles são a favor. Aliás, nós tivemos um plebiscito, né, sobre isso. E a maioria da população brasileira foi contra o desarmamento. E mesmo assim continuou vigorando as dificuldades aí que a gente tem, né, no campo de se poder ter porte de arma. Posse, melhor dizendo, né? Aborto. Eles são a favor. E Estado máximo. Eles dizem que o Estado deve, na verdade, tomar conta de todas as áreas possíveis, como eu disse há pouco. Só um ponto importante que eu quero levantar, que eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado. Então, pequeno adendo. Eu não quero dizer com isso que nós temos que concordar ipsis literis com todos os pontos do conservadorismo. Não é para a gente chegar agora e falar, bom, agora eu vou colocar uma camiseta conservador, né? Eu sou. Não é esse o ponto, tá? Eu estou só mostrando o seguinte, é que existe um tipo de pensamento, um sistema de pensamento, que aproxima-se mais do pensamento conforme está na Escritura. Então o objetivo aqui não é ter militantes conservadores. Tá? O objetivo é mostrar, quando você observar os seus candidatos, eles vão se mostrar, olha, eu sou progressista, no próprio discurso isso vai aparecer. Outros, eu sou conservador. Temos que defender a família, né? Enfim, você vai observar no discurso isso aparecendo. É importante que a gente consiga, então, observando isso, chegar às nossas próprias conclusões. Né? E não é nenhuma defesa aqui, é um conservadorismo cego que a gente se torne a partir de agora, então, ou um progressismo, né? A gente se torne a partir de agora, então, defensores de causas.
né, no sentido de vestir a camisa política. Mas é muito nítido isso. A diferença entre os dois é muito grande. E elas estão acontecendo no cenário político atual. Essas discussões são atuais. Se você abrir aí o seu YouTube e começar a procurar por entrevista, você vai encontrar nos seus candidatos presidenciáveis, os possíveis governadores, senadores, deputados, esses discursos. Então, eles estarão nas suas ideias que são defendidas e apresentadas, encharcados principalmente de um desses dois tipos de pensamento. É importante que nós tenhamos discernimento sobre isso. Embora possam existir pessoas ou grupos que sejam extremistas nas duas formas de pensamento, então você pode ter pessoas que são aqueles defensores ferrenhos, né, belicosos dessas duas formas de pensamento, a mentalidade conservadora é a que mais se aproxima da ética bíblica, como nós já vimos então na exposição anterior. Nesse sentido, é necessário ponderar se os princípios dos nossos candidatos se avizinham à forma de pensamento conservadora, esquadrinhando esses valores através da Escritura. Então, esse é um ponto interessante. Enquanto o conservador lida com o real, o progressista lida com o ideal. Basicamente é o seguinte: o progressista entende que existe um problema e ele vai, então, projetar a sua ideia de mundo ideal, tentando destruir a tradição e tentando mudar a tradição para que ele chegue a esse mundo ideal. O conservador entende que o mundo tem problemas, eu preciso trabalhar nele para que ele seja melhor, mas ele lida com os problemas e os dilemas que são próprios do mundo. Ele não tem uma concepção de mundo ideal. Você não vai ver, por exemplo, dentro dos princípios do conservadorismo, nenhuma ideia de qual deveria ser o mundo ideal. Isso acontece dentro do pensamento progressista. E, pensando aí exclusivamente nas Escrituras, nós sabemos muito bem que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos ajudando a conservar esse mundo para que ele não caia no caos. E o Senhor Jesus tem conservado o nosso mundo por amor à sua igreja. No entanto, o único Redentor é Ele. Nós não somos redentores desse mundo, embora sejamos instrumentos na mão desse Redentor. Isso é de grande importância, a diferença é bastante nítida. Um outro ponto importante para se avaliar é o histórico do candidato. Algumas coisas para a gente pensar, tá? Poderia elencar várias delas. Então, primeiro, como é que ele começou a carreira política? Vamos pensar um pouquinho no histórico dele, né? Dá para pesquisar isso com grande facilidade hoje. Então, o que ele foi antes daquilo que ele tenta ser hoje? Ele está tentando ser um governador? Tá, mas o que ele ocupou antes de cargos? O que ele fez anteriormente? Se ele não ocupou nenhum cargo anterior, do ponto de vista político, qual que era a sua profissão anterior? Ele estava envolvido no quê? Do ponto de vista político, talvez ele não estivesse envolvido na macropolítica, que é a política, né, que a gente mais fala, que inclusive o tema de hoje é sobre isso, né, sobre macropolítica. Ocupar cargos na presidência, como governador, como deputado, mas às vezes na micropolítica, ou seja, ele fazia parte de grupos que auxiliavam os desfavorecidos. O que ele fazia exatamente antes? Isso é importante de saber, se ele não ocupou anteriormente nenhum outro tipo de cargo. Que cargos ocupou e em quais governos? Vamos imaginar que você tem aí um candidato que ocupou um cargo de ministro em algum governo. Você sabe que aquele governo foi nitidamente corrupto e houve um problema sério, inclusive, naquele ministério. É importante saber disso. É importante que a gente consiga depurar isso. Quais foram as suas alianças políticas? Eu poderia colocar aqui também quais são, né? Então, assim, com quem ele tem se alinhavado, né? Com quem ele tem se mancomunado? Você pega lá, ele tem contato com aqueles partidos que você não votaria jamais. Mas você fala, poxa, mas esse candidato é gente fina, né? É bem aparentado, fala bem, ele tem um discurso bonito. Tá, mas com quem ele se alinhou antes?
e com quem eles se alinham antes, quem essas pessoas apoiavam? Apoiavam democracias, apoiavam ditaduras? Precisa entender, então, quais são as amizades que ele tem, né, no campo político, no mundo político. Que colegas ele tem no mundo político, pensando nas alianças aí, tanto dele, pessoalmente, quanto também do seu partido. Esteve envolvido em casos de corrupção? Então isso eu acho que é um ponto bastante fácil de identificar, diante também das várias informações que nós temos. Dá para fazer uma rapa fácil aí. O que fez enquanto esteve no cargo anterior? Então, se ele ocupou um cargo, quais foram os seus projetos, o que ele conseguiu implementar, né? De que maneira ele acabou lidando com a sua função anterior. E que valores ele defende, que aí nos remete ao item 1, né, o primeiro item sobre os sistemas de pensamento. Quais são os valores defendidos por ele. Então é fácil a gente conseguir procurar. Procura lá entrevistas, textos, reportagens de internet, é muito fácil a gente identificar isso. Um ponto importante, gente, não façam isso apenas para presidente. Vejam todos. A gente não pode jogar nosso voto no lixo. A gente não pode agir de maneira displicente. A gente tem tantas informações à disposição hoje e nós podemos fazer bom uso delas. Isso é algo, esse zelo é algo importante. E um ponto também relevante é que a gente consiga avaliar, então, o discurso e a prática desse candidato, tá? Fiquem atentos a isso. Plano de governo. O plano de governo revela muito do que pensa o candidato e o seu partido. Neste sentido, devemos considerar o que o plano de governo fala sobre segurança, saúde, educação, tributações, uso do dinheiro público, propostas para a geração de empregos, privatizações, além dos temas já abordados sobre os sistemas de pensamento. Você tem vários planos de governo aí também disponíveis, só procurar no Google. E aí você dá uma olhadinha, né? O que defende seu candidato? O que ele está falando sobre alguns desses itens e vários outros que certamente ele vai expor? Então, ter uma visão do que ele diz que vai fazer também é algo importante. Mas aqui vai um detalhe, eu acho que um conselho para que nós sejamos prudentes. Do ponto de vista hierárquico de importância, os dois pontos anteriores que eu falei, sistemas de pensamento e histórico, são mais importantes do que esse. Eu digo por quê? Porque isso diz respeito a um futuro hipotético que ele pode ou não cumprir. Muitas vezes você vai ver planos de governo de candidatos que você nem votaria, mas você olha para aquele plano de governo e fala, que bonito, está bem escrito. É algo que quase te comove. Ele pode cumprir ou não. O plano de governo, ele tem a sua importância, mas ele diz respeito ao futuro. Você não tem garantias. Agora, aquilo que aconteceu no passado do candidato e o que ele faz no presente, isso sim você consegue avaliar com bastante critério e propriedade. Então, novamente, esse item do plano de governo deve ser avaliado, mas ele não deve estar acima dos demais. Ele deve, na verdade, se submeter aos outros dois pontos. Isso vai mostrar bastante o norte, inclusive você pode encontrar incoerências entre aquilo que está no plano de governo do candidato e a maneira como ele pensa e a maneira como ele já agiu na sua carreira política. Mas, e aí, uma pergunta para a gente pensar. E se eu não encontrar um candidato que se encaixe em todos os pré-requisitos que eu considero biblicamente coerentes? Isso certamente vai acontecer com a maioria, se não com todos vocês, com todos nós. O que a gente faz diante disso? Você olha para aquele candidato e fala, bom, com isso eu concordo, mas isso, poxa, isso daqui me incomoda. Eu acho que nesse ponto, ele fala verdades essenciais. Mas nesse ele poderia ter uma outra postura, ter um outro tipo de pensamento. Então, basicamente eu diria o seguinte, escolha os candidatos que atendam a maioria dos pontos já expostos como biblicamente coerentes.
A verdade é o seguinte, você vai ter que, na verdade, olhar para aquele perfil de candidato e falar, bom, quais são as prioridades? Daquilo que ele defende, o que é mais importante do ponto de vista bíblico? Ainda que esse candidato não consiga atender a todos os itens que eu gostaria. Analise as variáveis do cenário político. Quais são os perigos que podemos ter ao eleger um candidato A ou B? Então, na verdade, não é uma futurologia, mas é você olhar pelas informações que você tem do passado e do presente e pensar um pouquinho, o que pode ser daqui para frente se esse candidato nos governar? Para ter uma visão. Então, pensando no quadro político atual, inserindo esses candidatos nesse quadro político, analisando esses vários pontos que nós já elencamos, e aí pensar quais são os perigos e quais seriam também os benefícios também, né? Não só os perigos, mas os benefícios de se ter esse candidato ou não, de não se ter esse candidato eleito. E além disso, procure por informações de uma mesma questão em lugares diferentes. Compare-as, não forme sua opinião se baseando em uma única fonte. Então, não é porque apareceu lá um quadro no Facebook que a gente vai acreditar. Busque em várias fontes. Então, se tem alguma fonte falando algo específico sobre um candidato, procure pelo menos em mais algumas fontes. Será que aquilo é verdadeiro? Será que aquilo foi manipulado em determinado contexto? Ou se aquilo é verdadeiro quando aconteceu? Procure seminar de informações. Se apropriar de informações. Não tendo apenas uma única fonte. Converse com outros irmãos sobre o assunto. Nós sabemos que a sabedoria está nos muitos conselhos. Procure crentes maduros, pessoas com quem você tem um bom contato, você confia, troque informações. Se ele vai falar que vai votar num candidato específico, pergunte por quê, tente saber os motivos, compare com os seus motivos também. Nós temos que, nessa relação de comunhão, como igreja, também nos apropriar disso, dessa relação benéfica que nós temos com os outros irmãos. E ore ao Senhor pedindo por sabedoria, clamando por misericórdia ao nosso país. Oração não é um anexo no que diz respeito a isso, é um ponto principal. Ore. Assim como nós colocamos outros assuntos, a política também deve entrar nos assuntos ligados às nossas orações. É um assunto de importância, eu não diria que é maior, mas tão importante quanto outros assuntos. Então, coloque isso nas suas orações. E um ponto que eu acho que aí, sim, mais essencial. Entenda o seguinte, Deus é soberano sobre todas as coisas. Independente se o seu candidato ganhar ou não. Ele é o dono da história. Nada fugiu do seu controle e nada fugirá. Então, se por um acaso o seu candidato não ganhar, não entre em desespero. O Senhor da história é Ele. E Deus vai usar esse candidato, seja ele ímpio ou não, para os propósitos santos dele. Porque até no uso desses candidatos imperfeitos, Deus age, Deus faz seus propósitos serem colocados em prática, e não há nada que possa acontecer que não esteja sobre a vontade divina. Nós não podemos entrar em desespero ou ansiedade quando algo no campo da política acontece de maneira desfavorável àquilo que acreditamos. Nós podemos até nos entristecer, mas Ele é o Senhor da história. Perguntas. Então, para aqueles que tiverem, não sei quem está com o microfone aí. Depois eu peço só por gentileza o pessoal do sinal, só dê o sinal depois quando for o horário, senão eu acabo me perdendo. Tá? Então depois, só para a gente continuar tendo o controle da aula. Presbítero, tem um comentarista bíblico que ele chega até a dizer num dos livros dele sobre política que ao cristão não é permitido votar nulo ou deixar de votar. Neste sentido, alguns irmãos
ou conservadores saem do meio da igreja como candidatos. Diante de quadros assim, qual a postura da igreja em relação a alguns candidatos que são das comunidades? Ela deve entrar de uma maneira subjetiva. Por exemplo, no nosso caso, nós não temos nenhum candidato aqui. Então, a gente entendendo isso, nós vamos colocar alguém que se encaixe nisso. Mas em situações que, por exemplo, as comunidades vão ter candidatos de forma objetiva. Então, não seria uma maneira de não deixar de votar, e se isso pode no futuro ser até bíblico, propormos candidatos para as mais variadas esferas de eleição pública. Tá. Olha só, postura que nós deveríamos ter se tivesse um candidato, né, aqui. Veja, a igreja, ela não é uma igreja militante do ponto de vista político. Nem deve ser. Isso não quer dizer que ela seja apolítica. Ela é apartidária. Então, vamos imaginar que nós utilizássemos a igreja como um palanque para esse irmão. Não seria prudente. No entanto, não há nenhum problema na igreja. E veja, se você tem um candidato na igreja, é muito provável que ele, tendo o respeito dessa comunidade, que a comunidade, na sua maioria, vote nele. Mas uma indução para a votação nesse candidato, eu diria que não é prudente. Porque o voto ele deve nascer de uma consciência livre. E não de uma manipulação de consciência. Eu sei que pode ser que uma igreja séria não faça isso, mesmo que coloque um candidato da sua igreja e coloque ele para falar. Mas a linha é muito tênue. Então, por uma questão de prudência, eu entendo que nós não deveríamos militar, mas apoiar. Ou seja, eu não preciso colocar esse candidato como o candidato da igreja, né? E aí divulgá-lo como um candidato da igreja. Mas eu posso colocá-lo, ele é um irmão em Cristo, ele é muito sério, eu estou apoiando ele. Eu posso passar essa informação para outras pessoas. Eu posso tentar, então, individualmente estar conversando com outros irmãos, mostrando quais são os princípios, quais são os valores. Eu posso, por exemplo, se tiver, divulgar vídeos desses irmãos para outros irmãos. Então não há nenhum problema. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. E caso contrário, a gente pode, inclusive, transformar culto em comício político. Eu sei que cada igreja tem um perfil diferente, mas devemos ser zelosos quanto a isso. O outro ponto que você levantou, Marcão, foi sobre... Votar nulo. Eu acho bastante complicado o voto nulo ou em branco. Eu sei que muitos dizem o seguinte, mas todos são iguais. Alguns podem ser muito parecidos do ponto de vista moral, mas se você avalia o cenário político, você pode entender que a entrada de alguns pode causar prejuízos maiores do que outros. Eu sei que parece que eu estou falando o seguinte, é a escolha do mal menor e o mal maior. E é isso mesmo. Em alguns casos vai ser isso. Tá? Então, eu acho que se abster do voto não é uma atitude sábia. Mesmo em casos complicados como esse, que você fala, tem 2 candidatos, em situações normais eu não votaria em nenhum. Mas talvez essa não seja uma situação normal. Esses 2 estão lá, é a situação anormal, e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Então, eu sou contrário ao voto nulo, eu acho que não é prudente, não é a melhor alternativa. Até porque nós somos chamados a agir diretamente nisso, e não a fugir das nossas responsabilidades. Eu vejo o voto nulo ou branco como uma fuga dessa responsabilidade. Por mais que o irmão que faça isso não tenha essa intenção, mas isso acaba acontecendo. Acho que reforçando aí para a resposta do Marcão, para o Marcão, é que a questão da soberania de esferas também poderia ser útil para explicar essa questão de por que a igreja não vai indicar algum candidato. E fazendo uma outra comparação, nós temos irmãos aqui que têm seus negócios, seus serviços.
E a gente também não permite que seja anunciado aqui, olha, se você quer lavar o carro, vai no fulano de tal, se você quer escola, vai no tal. Isso também seria confusão de esferas. Nós temos os nossos negócios, nós podemos falar entre nós, oferecer entre nós, assim como se surgir um candidato entre nós, ele vai poder ter a liberdade de conversar com vocês. Mas jamais a igreja deverá permitir que o espaço para o culto, para a adoração, para a instrução, que é uma esfera, uma soberania da igreja, seja usado para outras esferas. Então, eu acho que um bom reforço aí da explicação sobre por que não a igreja indicar alguém, é porque isso desrespeitaria a soberania de esferas quando a igreja ela deve ser apartidária, apesar dela não ser apolítica. A hora que ela se torna partidária, ela saiu da esfera dela e permitiu que outra esfera entrasse. Só esclarecendo, apesar de a gente ter membros do Ministério Público aqui presente, a legislação eleitoral não permite isso. A utilização da igreja para vinculação, comício, captação eleitoral. Inclusive, nos casos que isso acontece, que a igreja, um membro da igreja ou de alguma linha utiliza a igreja e fica aprovado, normalmente o que acontece é ele tem um mandado cassado posteriormente, por abuso indevido do poder. Então, até em termos de legislação nossa, não é permitido esse tipo de vinculação. Obrigado, Boris. Mais um motivo para não fazer isso, né? Mais alguma pergunta? Eu vejo nas redes sociais pessoas que se dizem cristãs apoiarem o movimento de esquerda socialista. Isso não seria contraditório, porque o cristianismo e a filosofia, a ideologia esquerdistas, ela não segue o mesmo caminho. Então, eu queria saber se eu estou errado. Eu acho que é contraditório, ou você é cristão, ou você é liberal, socialista, esquerda. Sim, pensando na questão dos sistemas de pensamento, o socialismo ele segue exatamente a linha progressista. Então, de fato, é contraditório, né? Você vai, na verdade, defender coisas que vão se chocar com outros princípios da Escritura. E aqui eu não vou entrar em detalhes da intenção, se a pessoa está com boa intenção ou não em apoiar isso. Eu não posso falar isso individualmente, se eu olho algum crente colocando isso no Facebook, não posso falar se ele é um crente genuíno ou não, mas partindo do pressuposto que ele o é, eu diria que ou ele não conhece direito o cristianismo ou não conhece direito o pensamento progressista. E se conhecesse de fato, veria que ela se choca com as Escrituras. Mais alguém? Gente, em relação ao horário, eu vi que já está avançado, mas tivemos um bom momento aí de perguntas. Pastor, já que você está com o microfone, poderia encerrar para a gente? Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela Tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Agradecemos-te pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos-te, Pai, porque a Tua vontade foi revelada na Tua palavra, ou pode ser logicamente deduzido dela, através do estudo sério. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos voltarmos para a Tua palavra, a fim de encontrarmos nela os princípios, os valores, para que nós venhamos ter o discernimento de agirmos nesse mundo caído. Que o Senhor nos dê o discernimento, que o Senhor nos dê, ó Deus, a compreensão da Tua revelação e a capacidade de aplicá-la às mais variadas esferas da nossa vida, às mais variadas áreas da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder sermos instruídos através dos teus servos, nos ajudando a compreender o mundo no qual nós vivemos e a aplicação dos teus valores
a esse mundo caído. De maneira especial também nós suplicamos ao Senhor pelo nosso país, nesse ano eleitoral, que o Senhor possa agir no meio dessa nação. Suplicamos que o Senhor haja com graça, com misericórdia, e que o Senhor levante o teu povo, dando a ele discernimento e apego à tua verdade, a fim de que possa, de maneira instruída por ti mesmo, pela tua palavra e pela instrumentalidade dos seus servos, votar de maneira que traga honra, glória ao teu nome, e assim, ó Deus, possamos viver em uma sociedade mais ordenada, que possa ser um aspecto do reino presente de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, se assim for a tua vontade, a usufruirmos desse grande privilégio. E se não, como aprendemos nessa manhã, que o Senhor leve o nosso pensamento ao fato de que, de fato, o teu Filho já reina. Essa não é uma realidade passada, essa não será apenas uma realidade presente, quando Ele finalmente, uma vez por todas, instaurará o seu reino definitivamente, mas essa já é uma realidade presente. Sim, Ele reina, e Ele faz isso de acordo com a sua vontade, e às vezes usando até mesmo governos ímpios para cumprir os teus propósitos. Por isso, nos ajude, em última instância, a descansarmos em nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o qual reina e governa não apenas as nossas vidas, não apenas a terra, mas o universo inteiro. Todas as coisas estão debaixo do seu senhorio, e Ele, como um forte, governa. E nos ajude a termos a esperança desse reino futuro, onde sim desfrutaremos da verdadeira shalom, do verdadeiro bem-estar, e veremos a justiça dele sendo feita e implantada. Nós te pedimos isso e o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Amém. Amém. Bom domingo.